Olá, meu nome é Paulo Oliveira e deixo aqui a apresentação oral de um trabalho submetido no Seminário de Integração, mestrado profissional em áreas interdisciplinares e de inovação. O título do trabalho é Perspectivas do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, estudo de caso no IFTM sobre o conhecimento e utilização da plataforma. Sou mestrando no programa de mestrado profissional da UFG e autor do artigo. Como coautores temos Rogério, Júlio, Wisner, Paulo, Rodrigo, Flamarion e Hugo. Bom, o trabalho se divide nas seções Introdução, Método, Resultados, Conclusão e referências bibliográficas. Na seção Introdução, um dos pontos destacados é a apresentação do objetivo, que é explorar o tema ensino à distância de modo a enfatizar o uso das tecnologias da informação e comunicação, com enfoque em ambientes virtuais de aprendizagem. Na introdução desse trabalho, buscou-se o referencial teórico para explicar algumas questões como o termo ensino à distância, tecnologias da informação e comunicação, a questão legislativa, que na verdade é um incentivo do governo federal no que tange educação à distância, e outros pontos também importantes. A seção Metodologia do trabalho explica como o trabalho foi desenvolvido, passo a passo. Neste caso, o problema de pesquisa é: de que forma o ambiente virtual de aprendizagem Moodle é percebido como ferramenta de suporte e auxílio para EAD, ensino à distância. As pesquisas naturalmente surgem para responder os problemas. Outros aspectos metodológicos do trabalho é que é um trabalho de estudo de caso, sua abordagem é de caráter qualitativo e quantitativo, a pesquisa é de natureza básica e os objetivos são de caráter exploratório e descritivo. Esse estudo foi dividido em 6 partes: estudo prévio do conteúdo, levantamento bibliográfico, elaboração do questionário, aplicação do questionário, análise e confecção dos resultados e a conclusão. O estudo está dividido em 6 partes. A primeira parte é o levantamento básico, onde serão identificados os descritores que serão utilizados para uma segunda pesquisa ou um segundo levantamento bibliográfico. Os descritores selecionados foram educação à distância, Moodle e ambiente virtual de aprendizagem. Com esses descritores, foi possível identificar algumas obras que condizem com o objetivo do trabalho proposto. A terceira etapa consistiu na elaboração de um questionário baseado nessa literatura e alinhado ao objetivo do trabalho. Esse questionário contém 7 perguntas, de modo a identificar o usuário, como qual a sua idade, sexo, grau de escolaridade, formação acadêmica, a qual unidade do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro o usuário está vinculado, qual o seu cargo, qual função exerce, 2 questões de ensino à distância, o formulário consiste em 15 questões.
O formulário é composto de 15 questões, 7 de identificação do usuário, 2 relacionadas ao ensino à distância, 2 sobre ambientes virtuais de aprendizagem. A última questão dessa primeira parte do formulário delimita se o usuário conhece ou não conhece a ferramenta Moodle. Caso ele clique em não, a pesquisa já se encerra. Ao contrário, se clicar em sim, ele ainda responde 4 perguntas relacionadas ao Moodle. Essas perguntas, como pode ser visualizado na apresentação, analisam a percepção do usuário, em que grau ele utilizou a ferramenta, se ele a considera uma boa ferramenta para oferta de AD, se ele teve dificuldade na utilização e, de forma geral, como ele qualifica essa ferramenta, né? As 3 últimas perguntas foram utilizadas de acordo com a escala Likert, né? Onde ele tem 5 opiniões possíveis que variam entre muito bom a muito ruim, com escala intermediária de regular. Voltando à apresentação, esse questionário ele foi aplicado via e-mail institucional. Após remeter esse formulário em anexo para todos os colaboradores do Instituto Federal, aguardamos em torno aproximadamente uma semana até conseguirmos uma amostra razoável possível de análise, né? Através dessa análise, conseguimos identificar, através da análise dos resultados, foi possível confeccionar a seção resultados e a conclusão. A primeira observação destacada no trabalho foram que apenas 11,5% dos colaboradores do Instituto Federal do Triângulo Mineiro responderam à pesquisa. Da amostra analisada, 83% responderam que já utilizaram a plataforma Moodle. Da amostra analisada, 83% responderam que utilizaram a plataforma Moodle. Analisando os resultados, na amostra coletada, na seção resultados, conhecem o decreto 5.622, 71% dos respondentes. O decreto foi derivado da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse decreto consiste em fundamentar que 20% da carga horária de qualquer curso superior pode ser cursado à distância, desde que seja alterado o PPC do curso. Dos 29% que não conhecem o decreto 5.622, foram divididos no gráfico à direita e organizados de forma que 48% aproximadamente eram professores, foram divididos no gráfico à direita, onde não conhecem o decreto por cargo. Nota-se o seguinte: nota-se no gráfico à direita que 48% são professores, 48% são técnico-administrativos e 3% estagiários. Essa divisão identifica por cargo os 29% das pessoas que não conhecem o decreto 5.622. Esse decreto trata da legislação que permite que 20% da carga horária de qualquer curso superior
desde que não sejam atividades práticas relacionadas às ciências biológicas, como medicina, por exemplo, é possível fazer à distância. Foram identificados na pesquisa que 83% aproximadamente dos respondentes já utilizaram o Moodle. Nessa análise, destes 83% já utilizaram como aluno ou cursista, gerente, gestor ou administrador, professor ou tutor, com as respectivas percentuais. 50% foram alunos ou cursistas, 14,58% foram gerentes, gestores ou administradores, 44,79% foram professores ou tutores. O Moodle como ferramenta de auxílio ou suporte de AD foi percebido diante do percentual de aproximadamente 86% como uma boa ferramenta de auxílio e suporte. Quanto ao grau de dificuldade na sua utilização, nota-se a coluna central do gráfico que 51% dos entrevistados ou dos respondentes responderam que acham razoável. Isso corresponde a dizer que, apesar da ferramenta ser considerada. Quanto ao grau de dificuldade na utilização do Moodle, analisando o gráfico, 51% das pessoas respondentes do questionário sentiram dificuldade ao utilizar a ferramenta, classificaram como razoável. Vale ressaltar que, mesmo que 86% aproximadamente das pessoas o consideram uma ferramenta boa ao auxílio de AD, um grande percentual também acha dificuldade em sua utilização. Enquanto ferramenta para oferta de AD, aproximadamente 69% das pessoas entrevistadas gostaram da experiência. Como conclusão, de acordo com os resultados de análise, embora o AVA Moodle seja percebido na pesquisa tal qual uma boa ferramenta e a mais conhecida e utilizada dentre os AVAs explicitados, o Moodle ainda pode ou deve ser aperfeiçoado no quesito usabilidade. A pergunta que norteia o conhecimento e utilização dos AVAs é a pergunta: você conhece alguns ambientes virtuais de aprendizagem AVA? E são listados os mais conhecidos e difundidos. Aproximadamente 86% conhecem a ferramenta Moodle. Daí a justificativa da pesquisa. A seção referências bibliográficas. E muito obrigado.